E hoje nós vamos trabalhar aqui a parte muito preciosa da Didaquê. Nós vimos até aqui os dois caminhos, né? Nós já tivemos 10 ministrações dessa série Introdução à Didaquê. Hoje é a 11ª, hoje é a parte 11. E nessas 10 ministrações, não sei se os irmãos lembram, mas vou refrescar a sua memória, nós falamos do caminho da vida e do caminho da morte. E hoje, nessa 11ª parte, nós vamos falar da celebração da vida. E a celebração da vida aqui na Didaquê, esse manual de doutrina, esse manual de ensino, né? Esse catecismo que era para catequizar, ou seja, discipular os irmãos lá do primeiro século na fé cristã. A celebração da vida envolve a doutrina do batismo, a oração e o jejum e a celebração da Santa Ceia do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. É interessante, irmãos, porque depois que nós começamos a ministrar a Didaquê aqui, e também fruto de algumas aulas que eu dei por aí sobre a importância das confissões de fé, várias igrejas aqui em Paranaguá estão começando a estudar os catecismos. Várias igrejas aqui em Paranaguá estão adotando e começando a estudar confissões de fé. E como sempre, irmão Hélio, isso é algo que começou aqui. Amém. Porque aqui é uma casa de começos. Amém? Aqui é uma casa de primícias. É verdade. Por isso que o diabo luta tanto contra essa casa. Mas Deus está aqui. Deus é El Roi, aquele que nos vê, como eu falei na abertura do culto. Glória a Deus. Amém? Então eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Marcos capítulo 16. Nós vamos ler bastante a Bíblia hoje. Marcos capítulo 16, nós vamos ler o verso 15 e o verso 16. Evangelho de Marcos 16, 15 e 16. Aleluia. Acharam aí? Marcos. Capítulo 16, verso 15 e 16. Quem achou, leia bem alto para mim. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Mateus 28, vamos olhar ali, irmãos, os versos 18, 19 e 20. Mateus capítulo 28, versos 18, 19 e 20. Todos textos bem conhecidos da Bíblia, né? Mateus 28, 18, 19 e 20. O que diz lá, bem alto? Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus me deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então veja aí, né?
Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra, Ele é Deus, e Ele enviou quem? Né? Diga eu. Eu. Só enviou a pastora. Enviou quem? Diga eu. Eu. Pastora Cristina. Enviou quem? Diga eu. Eu acho que enviou todos. Ele nos enviou, para quê? Fazer discípulos. E como é que se faz discípulos? Discipulando-os. E discipulando-os envolve batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que se faz discípulos? Ensinando-os. Ensinando-os o quê? A guardar todas as coisas que o Senhor Jesus nos ordenou. O que o Senhor Jesus nos ordenou? O ensino da sã doutrina dos evangelhos. Se nós estivermos fazendo isso, Jesus prometeu que estará conosco todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Amém? Então vamos começar hoje falando do batismo, e a Didaquê traz uma orientação muito interessante aqui quando ela diz assim, quanto ao batismo, procedam assim: depois de ditas todas essas coisas. Eu quero fazer uma observação aqui. Depois de ditas todas essas coisas. Que coisas? As coisas do discipulado. Então o que a Didaquê está dizendo é o seguinte, para batizar é necessário primeiro dizer todas estas coisas, ou seja, discipular. Então, depois de ditas todas essas coisas, batizem em água corrente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se vocês não têm água corrente, batize em outra água. Se não puder batizar em água fria, faça-o em água quente. Na falta de uma e outra, derrame 3 vezes água sobre a cabeça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O que eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui é o seguinte: eu fiz uma observação aqui, que a doutrina é o batismo, amém? E a doutrina, no caso aqui o batismo, ela prevalecia e ela regulamentava o costume. O que é o costume? A metodologia, a maneira de se batizar. Então a doutrina prevalecia, regulamentava o costume que deveria ser adotado conforme o local e as circunstâncias. Ou seja, não importa que como vocês vão batizar, desde que batizem. A orientação do manual de ensino para a igreja no primeiro século era o seguinte: seja como for, se não for na água corrente, então na água parada mesmo; se não for na água fria, então na água quente; se não for na água fria nem quente, ou mergulhando, então derramando água sobre a cabeça, mas seja como for, batizem. E para batizar, primeiro tem que doutrinar, discipular. Amém? Muito bem. Oi. A Nenê, ela se batizou, esse final de semana passada. E ela teve 3 aulas de ensino a respeito do batismo, sabe? E ela comentou comigo essa semana, não lembro qual foi o dia, ela comentou comigo assim, que é muito diferente aqui de lá. Sim. E o pastor deu a ela a oportunidade de ela falar. E ela falou assim, da igreja da onde eu vim, o meu pastor era mestre. Então, eu queria falar a respeito. E ela falou a respeito do batismo, daquilo que ela aprendeu
E ela disse que teve pessoas que desistiu do batismo porque entendia que o batismo não era tão sério e da forma como ele é. Entendi. Então, uma menina, ela falou na frente de todo mundo, que ela não entendia que era tão sério. E que ela não ia se batizar mais, porque ainda queria viver as coisas. Entendi. Mas, assim, o interessante é que ela aprendeu quanto tempo faz que ela está aqui. Quando ela era criança. Exatamente. E isso nunca foi tirado de dentro. Sim. Amém. A palavra diz que o ensino dos sábios é como o prego bem pregado. Né? O prego que a gente prega aqui é difícil de arrancar. Quase impossível. Né? Glória a Deus. Mas veja, qual era o ensino da igreja no primeiro século? Né? Que para batizar tinha que discipular, justamente porque o batismo é algo importantíssimo. E que não importa tanto a metodologia, mas sim que se batize. Né? E é interessante porque ele vai ligar também o batismo com a oração, o jejum e a ceia. Amém? Então, mas veja outra coisa que eu quero chamar a atenção aqui para os irmãos, ó. Quando ele diz aqui, se você não tem água corrente, então, qual era o mais usual na igreja antiga? Né? Era batizar por imersão na água corrente, ou seja, no rio. Né? Agora, ele diz, né? Se não tem água corrente, então batize em outra água, né? O que é essa outra água que ele fala? É uma piscina, um reservatório, uma caixa d'água, sei lá, né? Por imersão. Mas ele vai adiante, né? Ele mostra então aqui, ó, que na impossibilidade disso, né? Ele diz ali, na falta de uma ou de outra, né? Derrame 3 vezes água na cabeça de quem está se batizando. Por exemplo, pessoas acamadas, né? Pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que estão numa situação hospitalizada, coisas assim, né? Então, nesses casos, pode-se batizar também derramando água, né, sobre a cabeça da pessoa. E é interessante que ele mostra aqui a maneira, né? Ele diz ali o seguinte: em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, a igreja antiga, irmãos, ela tinha de uma forma bem clara, né, o que fazer e como fazer. E nós precisamos ter, irmão Paulo, essa clareza. E da onde vem essa clareza, essa nitidez, né? Quando nós começamos a estudar os catecismos. Amém? E aí ele vai dizer assim, ó: antes do batismo, tanto aquele que batiza, interessante isso, né? Ou seja, quem vai ministrar, como aquele que vai ser batizado, e se outros puderem também, observem o jejum. Então veja, isso aqui não é regra, são recomendações da igreja do primeiro século, né? Quem vai se batizar seja discipulado, batize-se de preferência na água corrente, fria. Se não tiver água corrente, pode ser a água parada mesmo. Se não tiver fria, pode ser quente. Se não tiver nenhuma nem outra, derrame água sobre a cabeça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E antes de batizar, né, tanto quem vai ministrar como quem vai ser batizado, procure observar um jejum.
E aí ele diz: aquele que vai ser batizado, você deverá ordenar jejum de 1 ou 2 dias. Amém? Então esse era o costume que a igreja seguia lá no primeiro século. Mas vamos mais um pouco, irmãos, falar de jejum e oração. Eu quero que você abra agora em Mateus, capítulo 6, versos 16 ao 18. Semana retrasada, até um aluno meu lá de Matinhos fez uma observação, umas perguntas para mim com relação a esse texto, né? Mateus 6, 16, 17 e 18. Jesus ensina a respeito do jejum. Veja lá qual é o ensino, né? Mateus 6, 6, 16 ao 18. Leia lá bem alto alguém. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai, em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Amém? Então esse é o ensino de Jesus sobre o jejum, né? O que Jesus está mostrando aqui, né? Que o jejum não é uma questão de aparência, mas é uma questão de essência. Então a Didaquê ensina ainda hoje o seguinte, que os jejuns de vocês não coincidam com o dos hipócritas. E é engraçado porque ele coloca dias aqui, né? Claro, nós temos que entender que ele está falando num contexto lá do primeiro século. Então ele diz assim: eles quem? Os hipócritas jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Vocês, porém, jejuem no 4º dia e no dia da preparação. Qual é o dia da preparação? O dia que antecede a ceia, né? Aí ele diz assim: não orem como os hipócritas, mas como o Senhor ordenou no seu evangelho. Orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia, perdoa a nossa dívida, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder e a glória para sempre. Então assim, não existe desculpa na igreja para alguém não orar. Eu não oro porque eu não sei orar, como a irmã Cristina ora. Mas por mais pobre, por mais simples, por mínimo que seja o seu vocabulário de oração, mas você tem a oração por excelência ensinada por Jesus na Escritura, que é a oração do Pai Nosso. E essa então você pode e deve orar. E ele diz assim, orem assim 3 vezes por dia. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica pensando que seguir algumas orientações assim é religiosismo, mas não é. Porque aí a gente acaba caindo do outro lado, né, irmão Hélio? Que é assim, aquela vida espiritual frouxa, de qualquer jeito, solta, que a maioria dos crentes hoje em dia vive. Hoje de manhã eu via o pastor Irineu pegando no pé lá da chama do avivamento,
com relação à necessidade dos irmãos lerem a Bíblia inteira no decorrer do ano. E ele disse uma coisa que eu não tinha parado para me tocar, né? Ele disse assim: olha, falando para a igreja, se vocês lerem 4 capítulos, quantos? 4 por dia, em um ano vocês leram a Bíblia inteira. Se todo dia você ler 4 capítulos da sua Bíblia, em um ano você leu a sua Bíblia inteira. Quanto tempo leva para ler 4 capítulos da Bíblia? No máximo assim você vai levar uma meia hora. Meia hora é muito na presença do Senhor, uma vez no dia? Não, né? Esses dias os nossos irmãos do Bola de Neve, eles estavam num desafio, e é interessante ali, sabe, porque eles, como uma igreja que tem um pessoal assim muito jovem, né? Não que a gente seja velho, mas que eles são uma faixa etária, né? Então eles têm muito esse negócio online, né? E aí de manhã cedo, não sei se era 6 da manhã, mas eram uns horários assim, né? Eles abriam uma live de leitura da Bíblia, e aí os irmãos todos entravam ali, né? E eles estavam num projeto de ler 14 capítulos da Bíblia todos os dias, para que se não me engano, era em 100 dias eles lessem a Bíblia inteira. E eles fecharam a leitura da Bíblia. Glória a Deus. Então aqui, ó, tem uma orientação, né? Olha, faça um jejum antes da Santa Ceia. É uma orientação, né? Faça um jejum, né? No 4º dia da semana. Qual é o 4º dia da semana? A semana começa hoje, domingo. Domingo, segunda, terça, quarta, né? Não estou dizendo que isso é uma regra ou uma doutrina. A doutrina é o jejum, a doutrina é a oração, mas isso aqui é um costume que a igreja antiga tinha. E eu penso, irmãos, que nós adotarmos alguns costumes nesse sentido aqui que eu estou falando não é uma coisa ruim, porque vai nos disciplinar para as coisas de Deus. Sabe o que tem faltado muito para nós nessa geração, e até mesmo aqui na nossa igreja? Disciplina. A oração, ó, não sei orar, então você pega o Pai Nosso e ora o Pai Nosso aí 3 vezes ao dia. De manhã quando você levantar, de meio-dia quando você for almoçar, de noite quando você for dormir. Pronto, você orou naquele dia. E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai usar essa oração, porque essa oração é dele e não nossa, para levar você gradualmente a níveis maiores e mais profundos de uma vida de oração com Deus. Glória a Deus. Você tem que entender o seguinte: Deus acende o fogo, amém? Amém. Amém? Amém. Mas quem tem que buscar a lenha é você. A Bíblia fala com relação ao altar no Antigo Testamento: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará, não é isso? E que fogo era aquele? Era um fogo que Deus tinha descido do céu e acendido o altar. Mas lembre-se, lá no Levítico, em outras passagens ali do Antigo Testamento, Deus é bem claro quando ele diz que o altar quem acendeu foi ele, mas todos os dias os sacerdotes tinham o dever de alimentar aquele fogo com a lenha. Deus acendeu o fogo, mas não trouxe a lenha. Quem tinha que procurar a lenha e colocar lenha no fogo de Deus, no altar de Deus, eram os sacerdotes, eram os levitas, eram os adoradores. Da mesma forma você é sacerdote de Deus para essa geração, e Deus acende a sua vida, mas quem tem que botar lenha todos os dias é você.
sou eu, somos nós. Glória a Deus. Tem gente que fica toda hora orando. Ah, Senhor, me aviva, me acende, e não sei o quê. E fica cantando: acende a chama, ó Pai. Aí o Pai vem, acende a chama, ele não ora, ele não jejua, ele não congrega, ele não evangeliza ninguém, ele não colabora na festa da dedicação, como nós vamos ter daqui a alguns dias, não convida ninguém para vir na igreja. Aí o que aconteceu com o acende a chama ao Pai? A chama apagou, e não foi culpa de Deus e nem do diabo. Quem deixou apagar foi você. Por que apagou? Porque você não botou lenha, porque eu não botei lenha. É simples. Então, aprenda isso hoje. Deus não vai trazer a lenha, Deus traz o fogo. Quem traz a lenha, quem tem que sair em busca de lenha todos os dias para manter o fogo de Deus aceso no altar do seu coração, é você. Amém. Sou eu, somos nós. E ele diz aqui uma coisa interessante, ó. Oração e jejum, uma observação aqui, ó. São duas práticas ligadas. O jejum lembra a pessoa que existe uma fome maior que só a vinda do reino de Deus pode satisfazer. Quando você jejua, você sente fome. Jejum que não sentiu fome não é jejum, é. E há um objetivo em algumas ocasiões em que se jejua, há algum objetivo em passar fome na presença de Deus. Qual é o objetivo? É lembrar que existe uma fome maior, que é a fome que o meu espírito tem pela vinda do reino de Deus. Amém? Mas o reino de Deus só vai vir se nós tivermos fome e sede dele. Por isso que o Espírito e a noiva dizem vem, lá no Apocalipse. Por isso que a igreja diz, né, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. Então, a nossa fome maior tem que ser a fome de Deus, e o jejum é uma ferramenta para nos ajudar a ter fome de Deus. Você não pode ser alguém que não tem fome de Deus. Você já viu um pessoal por aí, uns crentes por aí, eu nem sei se dá para chamar de crente, que se Deus falar tudo bem, se Deus não falar também. Se Deus agir, amém. Se Deus não agir, amém. Se for para a igreja, amém. Se não for para a igreja, também. Ué, irmão, Deus não pode ser alguém irrelevante na sua vida. A casa de Deus não pode ser um lugar irrelevante nas nossas vidas. Amém? Nós temos que aprender a vir para a igreja com aquela expectativa no coração. O que Deus vai falar comigo hoje? Aleluia. Sabe, irmãos? É verdade, Deus. Hoje eu estava lá na chama, e assim, ó, aquele monte de irmão, porque a chama é grande, né? Deve ter uns 400 membros lá. E Deus me deu uma palavra profética e me mostrou um casal de irmãos no meio do povo. E quando me deram a palavra para entregar os certificados e fazer a divulgação dos cursos da escola, como costumeiramente eu faço lá, eu pedi licença para o pastor, falei: o senhor me autoriza a entregar uma palavra profética para uns irmãos que estão aqui? Porque eu não faço nada na ilegalidade, né? Ele disse sim,
Eu disse, então vem aqui para impor as mãos sobre esses irmãos. Eu vou chamá-los aqui na frente. Vocês me conhecem, vocês sabem que é muito difícil eu fazer isso. Normalmente eu iria falar com os pastores e ia lá quietinho num canto lá embaixo, falar com os irmãos e amém. Mas o Espírito disse para mim, tem que ser na frente da igreja inteira. Não sei porquê. Deus sabe por quê. Até falei isso para o pastor Irineu, não sei por que eu estou fazendo isso, porque não é a minha maneira de operar. Vocês sabem como é que eu funciono, né, irmãos? A minha cabeça é toda cheia de regra, é toda cheia de protocolo, e eu não me movo fora de protocolos. Foi uma coisa diferente, e eu resisti, na verdade, e Deus disse, faça assim, como eu estou te dizendo. Então, amém, então eu vou fazer. Os irmãos foram lá em cima e tal, e eu entreguei aquela palavra, e entregando aquela palavra, eu percebi isso que eu estou dizendo para vocês, que eles foram para a ceia nessa manhã, né, hoje de manhã. Inclusive eu falei isso para eles e eles choraram muito, muito, muito mesmo, né? Eles foram para a ceia pensando assim, o que Deus tem para falar conosco hoje? Nós precisamos de uma palavra de Deus. Eles devem estar passando uma situação muito complexa lá, eu falo isso pelo teor da palavra que foi entregue, a palavra de consolação, né? Mas entende? Deus é El Roi, o Deus que te vê, mesmo quando você não está vendo Ele, Glória Ele continua te vendo. Então assim, glória a Deus. tem momentos que a aprovação, a tribulação, a dificuldade é tão grande. Glória Eu estou a passando Deus. um momento desses, Glória a Deus. que parece que você não vê Deus. Só que o fato do céu estar coberto de nuvens escuras não apaga o sol que continua brilhando acima das nuvens. Então o fato da situação que nós estamos passando ser uma situação tempestuosa, escura, nublada, fechada, não apaga Deus da equação. Não significa que Deus não está acima. Oh, papai. E quem precisa subir é nós, por isso que Deus trouxe uma escada, e tem falado aqui, e vai falar muito nessa festa da dedicação, que nós estamos muito raso, muito solo, muito embaixo, nós temos que subir, como igreja. Aleluia. Deus está lá nos esperando, e Ele trouxe a escada, espiritualmente falando, e chegou a materializar a escada aqui dentro, irmãos, isso é muito forte. Fosse uma coisa assim só, né? Uma imaginação espiritual, né? Às vezes Deus fala coisas, irmã Joseli, que a gente tem que ter uma imaginação espiritual para visualizar aquilo e tal, né? Mas dessa vez não, é tão real, irmão Edson, que Deus trouxe uma escada. Aleluia. Oh, papai. Essa escada não está aqui por acaso, entenda isso. Amém? O irmão Eli foi usado por Deus. Talvez nem se deu conta na hora, mas foi. Amém? Aleluia. Foi. Então, é tão claro o que Deus quer de nós, irmãos, como igreja, que só cego que não vê, né? Então, vamos subir, né? Venha com a expectativa, o que Deus tem para mim, o que Deus vai falar comigo, o que Deus quer para mim. Deus nunca ficou sem palavras nessa casa. Amém? Amém. Então não é agora que vai ficar, irmãos. Então olha ali, eu falei do jejum, né? O jejum, para lembrar então que existe uma fome maior, que só a vinda do reino de Deus pode satisfazer. E a oração, pastor? Ora, a oração mantém a pessoa aberta, olha isso, Sheila, a oração mantém a pessoa aberta para o projeto de Deus e consciente dos pedidos essenciais para que esse projeto se realize. Mamãe de Deus tem um projeto
Mas às vezes a falta de oração nas nossas vidas nos fecha para esse projeto, nos impede de ver esse projeto. Quanto mais, irmão Paulo, nós orarmos, mais abertos para entender, experimentar, enxergar o projeto de Deus, nós estaremos. E eu gostei que o comentarista aqui diz o seguinte, ó: mantenha a pessoa aberta para o projeto de Deus, olha isso, e consciente dos pedidos essenciais para que esse projeto se realize. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui o seguinte, que a oração eficaz, a oração que obtém resposta, é aquela alinhada com a realização do projeto de Deus. Sabe por que algumas orações que você faz não são respondidas? Porque elas não estão alinhadas com a realização do projeto de Deus. Talvez no futuro sejam respondidas quando alinharem-se com a realização do projeto de Deus. Não entendi, pastor. Deixa eu falar em palavras mais claras então. Muitas vezes você está orando coisa que não tem nada a ver com a vontade de Deus para a tua vida. É a vontade tua, é o projeto teu, meu, nosso, mas não é a vontade ou o projeto de Deus. Então esse tipo de oração nós podemos passar a vida inteira fazendo, ela simplesmente não alcançará a resposta. Mas quando ela está alinhada com o projeto, está entendendo? E para estar alinhado com o projeto eu tenho que ter sensibilidade espiritual. Para ter sensibilidade espiritual eu tenho que estar em oração, eu tenho que estar em jejum. Está entendendo? Eu tenho que estar congregando tudo isso aqui. Eu tenho que ser batizado, eu tenho que ser discipulado, eu tenho que ter a rotina de ler a minha Bíblia, eu tenho que ter a rotina de orar, nem que seja o Pai Nosso aqui 3 vezes no dia. Eu tenho que ter a rotina, entendeu? De congregar. Eu tenho que ter a expectativa. Senhor, hoje é domingo, hoje é dia de culto, hoje é ceia. O que o Senhor vai falar comigo? O que o Senhor tem para mim? Eu vou renovar a minha aliança contigo. Eu vou estar em ti. Tu vai estar em mim através dos elementos da ceia. Aleluia. Algo bom vai acontecer. Aleluia. Algo bom Deus tem para nós, Deus tem para mim. É desse jeitinho que você tem que sair de casa. Aliás, não é sair de casa, é desse jeitinho que você já tem que amanhecer o dia. Principalmente quando é dia de culto. É desse jeitinho que você tem que amanhecer o dia, principalmente agora, ó, na festa da dedicação. Porque não se celebra a festa da dedicação sem estar dedicado. Entendeu? A pergunta é essa, entendeu? Eu estou dedicado a quê nesses dias? Eu estou dedicado, sei lá, maratonar a série da Netflix. Nada contra. Eu às vezes maratono umas. Só que isso não me impede de ler a minha Bíblia, de vir para a igreja. Entende? Isso está, irmãos, na lista de prioridades lá em 20º, 15º, 10º, sei lá, lugar, 50º, sei lá. Entendeu? Isso é se der. Mas a oração, a leitura da palavra, o congregar, amém? Olha o que Deus nos deu, irmãos. No passado nós reclamávamos muitas vezes, que nós não tínhamos uma igreja própria, que a nossa igreja era longe, tinha que atravessar o trilho. Lembra lá do Boca? Que a água era de poço, era ruim, que nós não tínhamos salas,
Estão rindo porque vocês lembram de tudo isso. O povo não falava? Talvez você que está aqui falava. Eu falava. Não tinha piso, Não tinha piso. a água era fedorenta. Só tinha um banheiro. Um monte de gente jogava na minha cara, pastora, por que vocês não resolvem isso? A água fede, a água amarela. Ih, eu vi tanta Pois é, desaforo e aí? sobre a água. A água, né? Olha, ó, luta com a água desde aquela época. Agora nós estamos numa luta com a água aí de novo. Você está orando pela água? Se você não orar pela água aí, ó, o Morvaldo não vai conseguir resolver o quebra-cabeça ali, irmão. Tá um quebra-cabeça aquele troço ali. Tá um quebra-cabeça aquele troço ali. E nós estamos orando para Deus dar sabedoria e discernimento pro irmão. Para ele vir aí essa semana, não sei como é que vai acontecer, mas vai resolver. E outra coisa, viu? Orando aí, e não é só orar, viu, queridinho? Ofertar, daqui a pouco nós vamos ofertar e dizimar com fidelidade, porque tem outro quebra-cabeça lá na companhia que eu tenho que resolver essa semana. Aquilo lá não está resolvido, não. Eu não sei. Eu sei que Deus vai dar um jeito aí, né? Mas Deus dá jeito na fidelidade do povo. Amém. Lembra? Deus traz o fogo, quem tem que dar a lenha é nós. Mas eu não quero falar disso, eu quero mostrar para vocês o seguinte, está entendendo? Aí o que Deus fez? Deus nos trouxe para cá do trilho. Quem mora mais longe hoje da nossa igreja, quem é? Irmão Hélio e irmã Roselano, que mora ali no Jardim, com a sua irmã Mari também, que também não é uma distância assim, que a gente não consegue, né? Não, é uma distância relativa. Então Deus nos deu um lugar perto, Deus nos deu um lugar que tem água boa, que tem piso bom, bem iluminado, aonde nós queria, que tem 4 salas que está lá fechada, que os pombos estão se reunindo, fazendo célula lá, uns 10 anos. Mas a perguntinha é a seguinte: o que nós estamos fazendo com isso? Nós reclamavam um monte. Vocês já perceberam que o lugar que Deus nos deu, parece assim que Deus pegou uma lista de tudo que nós tínhamos de dificuldade, tudo que nós reclamávamos, e foi escrevendo do lado, assim, eu vou resolver esse, e resolveu tudinho. Então agora, entendeu? Deus deu o fogo. Cadê nós com a lenha? Temos que trazer a lenha. Então temos que estar alinhado, entender isso, entendeu, irmão Edson? Esse lugar também é um lugar de alinhamento. Amém? E eu vou finalizar essa palavra aqui hoje, né, com a celebração da ceia. Vamos abrir, vamos ler os textos da ceia, irmãos. Às vezes a gente só lê aquele de Coríntios, né? Vamos ler nos evangelhos. Abra lá em Mateus capítulo 26, verso 26 a 30. Mateus capítulo 26, aleluia, verso 26 a 30, deixa aí? Amém. Leia bem alto para nós. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. E digo-vos que, desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém?
Agora Marcos 14, versos 22 a 26. Marcos capítulo 14, versos 22 a 26. Também fala do mesmo episódio. Marcos 14, 22 ao 26. Leia aí alguém bem alto. Enquanto estava comendo, Jesus pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu aos discípulos, dizendo: peguem isto, é o meu corpo. Em seguida pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus, pois passou o cálice aos discípulos e todos beberam do vinho. Então Jesus disse: isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca mais beberei deste vinho até o dia que beber com vocês no vinho no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Amém. E agora Lucas. Olha como a ceia é importante, irmãos. Que os 3 evangelhos sinóticos falam da mesma narrativa. Nós já aprendemos que quando a escritura repete é porque é algo muito importante, né? Lucas capítulo 22, versos 14 ao 20. Lucas 22, 14 ao 20. Fala também da ceia. Alguém leia bem alto. 14. 14 ao 20. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa, e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E, tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Amém? Amém. Então ele diz assim, aqui na Didaquê: celebrem a Santa Ceia deste modo. Digam primeiro sobre o cálice: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Depois digam sobre o pão partido: nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Do mesmo modo como este pão partido tinha sido semeado entre as colinas e depois recolhido para se tornar um, assim também a tua igreja seja reunida desde os confins da terra no teu reino, porque tua é a glória e o poder por meio de Jesus Cristo para sempre. Vocês estão vendo que a ceia é uma celebração da unidade da igreja, né? A igreja, assim como o trigo foi semeado, sabe-se lá onde, né? Mas foi reunido para tornar pão. A igreja está semeada por toda a terra e por meio da ordenança da ceia, ela é reunida, ela está em unidade, né? E aí ele diz assim, continua: ninguém coma nem beba da santa ceia,
se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Então veja, ó, costume que nós seguimos aqui, né? De não cear quem não é batizado. Isso é um costume lá da igreja no primeiro século. Nós sabemos que tem irmãos que não têm esse costume, né? Tem igrejas por aí que qualquer pessoa que chegar, se estiver tendo a Santa Ceia, participa da ceia. Mas eu não vejo esse costume como bíblico. Por isso aqui nós não o adotamos. E nem a igreja no primeiro século fazia assim. Quem não era batizado não participava de Santa Ceia, né? E eles pegam meio pesado aqui, ó, porque ele diz assim, ó: ninguém coma nem beba da Santa Ceia se não tiver sido batizado em nome do Senhor, porque sobre isso o Senhor disse: não deem as coisas santas aos cães. Então ele pega lá aquela passagem, né, de não jogar a pérola aos porcos, não dar o que é santo aos cães, e ele conecta com a Santa Ceia. Quer dizer, eu estou entendendo o que ele está dizendo aqui, né? Quer dizer, quem ainda não é batizado no sentido de não ter de fato adotado um compromisso real e radical com Jesus, publicamente, pode ser que o espírito do cão ainda está operando na vida dele, na vida dela. Então não dê aquilo que é a ceia do Senhor, que é santo, para esse daí participar, né? Então ele diz assim, ó, o comentarista aqui, ó, que esse didaquê que eu estou usando com os irmãos é o comentado, tá? É o de estudo. Então ele diz assim, ó, o texto deixa claro que a Santa Ceia era celebrada dentro de uma refeição comum. Então, vocês lembram aqui quando nós fizemos o almoço fraternal aquela vez? Nós até temos que repetir esses negócios aí. Esse mês não, porque já vamos ter a mesa do rei próximo sábado, né? Mas eu penso que para o próximo ano, irmãos, nós deveríamos ter toda a ceia um jantar fraternal. É uma vez no mês, não fica difícil para ninguém. Então anota essa ideia aí, quem sabe aí, né, Marlene, irmãos, nós não podemos fazer isso. Eu sei que a Sheila vai gostar muito, né? Então vocês lembram como foi bom aquele mês, eu acho que foi o mês retrasado, né? Que nós trouxemos aqui, cada irmão, ó, o Paulo também gostou, já está dando risada. Vocês são terríveis, né, irmãos? Falou de comida, os crentes já abrem o sorrisinho aqui, né? A Neta então é mais comilão de todos, né? Mas eu penso que nós podemos sim, próximo ano aí, né? A gente fizer cada Santa Ceia um jantar, aí ó, é 12 jantares, é 12 meses do ano, né? Então ele diz assim, ó, a Santa Ceia era celebrada dentro de uma refeição comum, que podia ser participada unicamente pelos batizados, isto é, por aqueles que após a instrução, né, o discipulado, se haviam comprometido com o projeto de Jesus. O que é batismo para a igreja no primeiro século? É comprometimento com o projeto de Jesus. Jesus tem um projeto, e Ele quer gente comprometida com o projeto dele. Não é o teu projeto, é o projeto dele. Amém? E quem está comprometido com o projeto dele, se batiza. Aleluia. Destaca-se também o aspecto da Santa Ceia como sacramento de unidade da igreja. Então, o que é a Santa Ceia? É muito mais que um memorial nesse sentido, é um sacramento. O que é um sacramento, pastor? É algo físico que comunica uma graça de Deus, uma unção de Deus, para que vocês entendam melhor, né, no mundo espiritual. É algo que comunica fisicamente uma unção de Deus, algo de Deus do mundo espiritual, né? E a Santa Ceia tem essa função. Então, quais são os aspectos aqui, para nós terminar? A Santa Ceia
celebrada dentro de uma refeição comum, um almoço ou um jantar, só participava quem era batizado, e para ser batizado tinha que ser discipulado, e o batismo significava mais que um ritual. Mais que um ritual. O batismo é um comprometimento com um projeto de Jesus. Amém? Amém. E para terminar, o Didaquê ensina aqui, até como é que os irmãos deviam orar depois da ceia. E ele diz assim: depois de saciados, agradeçam deste modo: nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste por meio do teu servo Jesus. A ti a glória para sempre. Vocês percebem como a Santa Ceia é importante, irmãos? A Santa Ceia revela, por meio de Jesus, conhecimento, fé e imortalidade. Está entendendo por que Paulo fala lá para a igreja de Corinto? Por causa disso, entre vós, fracos, doentes e muitos que morrem, né? Se a Santa Ceia revela imortalidade, não participar da Santa Ceia revela alguma coisa também, comunica alguma coisa também. O que? Mortalidade, morte. Por isso que o crente que não participa de Santa Ceia fica fraco, e daqui a pouco pode ser até que morra espiritualmente e até fisicamente. E não é a igreja que tem que ficar correndo atrás de você não, para levar a Santa Ceia. Claro, alguém acamado, alguém hospitalizado, não é? Alguém numa situação, né? Graças a Deus não tem ninguém assim aqui, né? Mas nas igrejas por aí tem, né? Alguém é aprisionado, né? Aí sim, né? Uma pastoral aí, né? Eu tenho um amigo lá de São Paulo, foi pastor aqui há muito tempo, que está na pastoral carcerária. Ele vai lá ministrar para esse pessoal lá de Bangu, essas paradas aí, né? Está feliz da vida. Está feliz da vida, né? Ele é muito brincalhão, ele disse assim: olha, é uma maravilha, porque nenhum irmão falta ao culto. Muito legal. E nenhum irmão pode dizer que não quer ir ao culto, porque está todo mundo guardadinho ali, né? Glória a Deus. É interessante, irmãos. Se Se achou, e ele diz o seguinte, irmã Mari, que lá, né, cada bloco, né, tem um chefe. E que o chefe do bloco lá chega e diz o seguinte: tem que ir no culto, não vá para ver. Então os irmãos, uma benção, diz que é rajada de língua, é um Pentecoste lá dentro do negócio. Glória a Deus. Às vezes acontece uns negócios desses aí, não tem pau torto que o carpinteiro de Nazaré não endireita, né? Aleluia, ainda bem que não precisou ser assim com nós. Glória a Deus. Dessa coisa. E depois eles foram traficando e saíram do mundo. Ele era usuário, começou como usuário, foi para traficante, ele ficou como usuário e traficante. No meio lá da Jardim do Açúcar. E ele pediu para sair porque queria a igreja, ele tinha aceitado Jesus. O chefe da Bíblia falou para ele: se eu te ver no menu, Sim. se eu te ver no menu, se eu te ver bebendo, nem que seja um refrigerante no bar, ou no lugar onde Sim. né? Público. Se eu te ver fora da igreja, você vai pro saco. Já era você. Já era. Só que ele se converteu. É claro. Esse pastor amigo nosso falou que ele mexe com esse pessoal aí, desses comandos, dessas coisas aí. E ele falou que a única hipótese que a facção aceita que alguém saia
é se ele se converte, mas de verdade. E diz que depois lá fora eles têm os olheiros. Eles ficam algum tempo, diz que às vezes mais de ano, fiscalizando para ver se o cara está na fé, se o irmãozinho está na fé. Glória a Deus. Eu queria uns obreiros assim. Uma benção os obreiros assim. Entendeu? Depois tem gente que acha que eu que pego muito no pé, viu? Mas olha aqui. Não, graças a Deus. Não. Assim, a gente está falando da igreja de um modo geral. Né? A igreja é múltipla. A igreja é múltipla, mas o reino é único. É verdade. Né? Mas eu quero encerrar aqui dizendo isso para você. Olha ali. Então, entendeu? O fogo Deus traz, mas a lenha quem tem que procurar é você. A ceia está aqui, ó. Você entende a importância da ceia? Vai participar da ceia? Venha. Amém? Mas vai passar o jogo, o campeonato, não sei o que. A decisão é sua. Quer ficar vendo o campeonato, não sei das quantas lá e não vir na ceia? Fica. Eu não vou correr atrás lá com a bandejinha no intervalo do jogo. Entendeu? Só que é aquilo, se você entra nesse lancezinho, daqui a pouco vai 1 mês, vai 2 meses, você está fraco, daqui a pouco você está, entendeu? Um pouquinho mais que fraco, doente, daqui a pouco um pouquinho mais que doente, morto. E aí, Deus é injusto, Deus é ruim, Deus é isso, Deus é aquilo. Não, Deus trouxe o fogo, mas você não botou a lenha. Eu não botei a lenha. Então olha ali, aí ele diz assim, ó, como é que os irmãos agradeciam? Nós vamos adotar todas essas fórmulas litúrgicas aqui, tá? Tu, Senhor Todo-Poderoso, criaste todas as coisas por causa do teu nome e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. Você come e bebe para o Senhor, para glorificar a Ele. Amém? Então, coisas que não glorificam a Ele, nós não devemos comer e nem beber, irmãos. A nós, porém, deste uma comida e uma bebida espirituais, está falando da ceia, né? E uma vida eterna por meio do teu servo. Vocês estão percebendo, Marlene, que ele está mostrando aqui o seguinte, ó, que assim como há uma comida e uma bebida para manter a vida física na terra, irmã Roselane, há uma comida e uma bebida para manter a vida espiritual no reino de Deus. Como é que chama essa comida e essa bebida, irmãos? Santa Ceia do Senhor. E olha que a igreja primitiva levava isso tão a fundo. Nós não vamos adotar esse costume aqui. Mas a igreja antiga levava isso tão a fundo que não era uma vez no mês, não. Todo culto eles tinham ceia. Você já pensou um negócio desse? Mas tem uma lógica, né? A gente diz, mas que radical, que fanático. Não, mas tem uma lógica. Todo dia você não come? Então a lógica era essa. Se todo dia a gente come fisicamente, então todo dia a gente também tem que comer espiritualmente. Qual é a comida espiritual? A ceia. E aí sabe o que eles faziam lá no primeiro século, né? Claro, o tempo muda, hoje talvez isso seja meio inviável, mas lá no primeiro século tinha culto todo dia e tinha ceia todo culto, ou seja, todo dia eles ceiavam. Uau! Volto a dizer, não seria muito viável fazer isso hoje aqui. Mas você está entendendo a importância do negócio, irmão? Amém? Aí às vezes tem culto uma vez na semana e tem ceia uma vez no mês. E aí
o irmão reclama, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Ô irmão, para com esses negócios, porque esse é o motivo que muita gente está fraca. Pastor, ora, unge aqui, repreende o diabo, porque é uma doença atrás da outra na minha vida. Será que de repente o motivo dessas doenças não é o fato que de repente o irmão, a irmã, sei lá, né, leva a ceia meio assim? Pode ser? Pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser. Irmãos, às vezes tem coisa que não é o diabo, que é falta de lenha, que nós não estamos alimentando o fogo de Deus. E aí a Bíblia se cumpre, tá entendendo? Não é assim, Deus é ruim e tal, e vai botar um negócio. Não, ninguém, irmão, para com essas viagens. Ninguém amaldiçoa ninguém, Deus não é ruim, e o diabo não tem todo esse poder todo que você pensa aí que ele tem. A gente tem que vigiar, mas a gente tem que temer mesmo é a Deus, não é o diabo. Tem coisa que não tem nada a ver com Deus nem com o diabo, que é nós mesmos. E aí a Bíblia se cumpre e a gente fica achando que Deus é ruim, ou que o diabo é muito poderoso, e não tem nada a ver com isso. É a palavra se cumprindo. A palavra diz: por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morrem. Ponto. Jesus disse: céus e terra passarão, minha palavra não vai passar. Então a Escritura vai se cumprir. Quer eu goste, quer não, quer eu queira, quer não, quer eu entenda, quer não. Então é muito melhor a gente se alinhar. Amém? Amém. E eu vou terminar, eu já falei umas 10 vezes, mas vou falar mais uma. Eu vou terminar. Ele diz aqui: antes de tudo, nós te agradecemos, porque és poderoso, a ti a glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos 4 ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Vocês viram aí a unidade de novo, né? Reúne a igreja que santificaste. Qual é a igreja de Deus? É a igreja santificada nele. É a igreja que queima no altar, é a igreja que traz a lenha para manter o fogo que ele trouxe aceso. Então o que é a ceia? É uma celebração memorial de aperfeiçoamento. Ele diz: aperfeiçoa a igreja no teu amor. Cada vez que você participa da Santa Ceia, você fica mais aperfeiçoado nas coisas de Deus. Aleluias. É verdade. Que a graça venha e este mundo passe. Olha que forte isso. Glória a Deus. Como os irmãos oravam no primeiro século: que a graça venha e esse mundo passe. Por que esse mundo tem que passar? Porque eu não quero ter nada a ver com esse mundo. Pastor, mas a gente tem que viver. Claro, a gente tem que viver nesse mundo, tem que trabalhar nesse mundo, tem que ganhar dinheiro nesse mundo, tem que pagar boleto nesse mundo. Oh, misericórdia, né? Mas isso é secundário, entendeu? Toda vez que eu olho para aquele saco de conta, eu me alegro no Senhor, porque eu me lembro que aquilo ali é coisa desse mundo, e esse mundo vai passar. Tá certo, eu vou ter que pagar uma hora ou outra. Você também. Você não se alegra que eu estou falando que você vai pagar teus boletos? Você prefere ficar com eles? Então eu vou te dar os meus também. Entendeu? Uma hora ou outra você vai pagar, mas isso vai passar, isso é coisa desse mundo, irmão, entendeu? Graças a Deus que não tem essas misérias no céu. Glória a Deus. Né? No mundo celestial, essas coisas vão passar. Que a tua graça venha, este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Quem é fiel, venha. Olha que forte isso aqui, ó. Quem é fiel, venha. Quem não é fiel, converta-se. Quem é fiel, venha. Quem não é fiel, ô irmãozinho, converta-se. Você está vendo que o papo era reto com a igreja antiga. Eu estou com um problema aqui, não sei qual é o meu problema. Os irmãos olhavam e diziam: o teu problema é que tu tem que te converter. Esse é o problema. Simples assim.
Isso é uma outra coisa, irmão. Tem gente que o único problema dele é esse, é que ele tem que se converter. Simples assim. Não é uma questão de estar na igreja. É uma questão de estar em Cristo. Claro que quem está em Cristo está numa igreja. Na sua igreja. Onde Deus encaminhou e colocou. Amém? Mas tem que estar em Cristo. E a característica de quem se converte é a fidelidade. Quem não é fiel, converta-se. Quem é fiel? Venha onde? Venha à ceia. Venha à mesa do Senhor. Venha à presença do Senhor. Às vezes a gente reclama, irmão. Eu estou sentindo umas dificuldades. Já viu esse papo? Eu estou com uma dificuldade, eu não consigo ter intimidade com Deus. Às vezes, essa dificuldade em ter intimidade é que a pessoa ainda precisa se converter. Às vezes está na igreja e não é convertido. É facinho, Exatamente. É facinho você saber quem é convertido, e se você é convertido principalmente, o quanto as coisas desse mundo ainda te atraem. Não é pecado, vou dar um exemplo, não é pecado torcer para time de futebol. Agora, quando o final da Copa do Mundo cai no domingo de noite, na hora do culto, ainda mais se for Santa Ceia, aí nós vamos ver realmente quem é convertido e quem não é. É final da Copa, né? E daí que é final da Copa? Grande porcaria. Grande coisa isso. Bom, para mim que não gosto de jogo. Grande coisa. Aí nós vamos ver. É só um exemplo, né? Aí ao final do campeonato, não sei das quanto, eu me lembro que tinha uma irmã que congregava aqui, não vou falar o nome do time, ela dizia, o meu vai jogar, tá, ok, beleza, amém, tá, glória, legal. Desculpa aí, eu também tenho um time, lá quando dá eu assisto e tal, mas se isso te prende para vir para o culto, irmão, vai me desculpar, tu tá preso no mundo. Está preso no mundo. Esse mundo ainda te prende. Eu me lembro uma vez, a pastora vai lembrar dessa, que nós fomos fazer um trabalho há muito tempo atrás. Eu nem morava aqui em Paranaguá, viu, irmãos? Em Campo Mourão. E o final da campanha foi no dia e no horário, à noite do final da Copa do Mundo. E eu lá firme, foguete estourando, eu me lembro até que o Brasil ganhou, foguete estourando, e eu lá pregando e dando glória e tal, e as irmãzinhas, os irmãozinhos das canelinhas de fogo lá dentro da igreja, lá, o foguete estourando, e língua subindo. Pergunta se a igreja estava cheia. Não. O pastor depois eu até me pedi desculpa, coitado, ficou constrangido, mas eu disse, pastor, esquenta a cabeça não. Está entendendo? Tem nada errado, irmão Paulo, você ter lá o seu time e tal, não tem nada errado, irmão, não é pecado. Mas se essas coisas te prendem, que você não pode vir na igreja, irmão, você tem que revisar a sua fé, e não é só com o futebol, com qualquer coisa, entenda, você foi chamado, eu fui chamado, para a gente não ser mais desse mundo. Amém. E coisas sobrenaturais e extraordinárias só serão experimentadas por homens e mulheres extraordinários e sobrenaturais. Você não experimenta o sobrenatural sendo homem natural. Amém? Amém. Maranata, amém.
E aí ele termina dizendo assim, engraçado, ó, deixem os profetas agradecer à vontade. Então o que acontecia lá na igreja no primeiro século? Terminava a ceia, os profetas caíam matando, né? Era palavra profética, era uma bênção em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus.